Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje o nosso tema é mediunidade com responsabilidade. Por quê? Hoje é muito comum se falar sobre vários assuntos no Espiritismo, principalmente esse contexto mais psicológico, mais emocional, dos acontecimentos do dia a dia. E eu achei, porque não, eu vou voltar a falar de mediunidade, porque, infelizmente, existem centros espíritas que aboliram a mediunidade, simplesmente pelo fato de que o médium é intuitivo e acaba o médium tendo um animismo um pouco, às vezes, mais acentuado, e alguns centros optaram por não ter. Quer dizer, nós temos um centro espírita que não recebe espírito. Não estou dizendo que o centro espírita precisa ter só trabalhos que envolvam espírito. Não, não é isso. Existe o trabalho social, existe o trabalho de passe, os cursos, uma infinidade de atividades. E tem que ter atividade de, vamos chamar de encontro com a espiritualidade. Isso precisa. Afinal de contas, somos centros espíritas. Então eu preparei aqui no meu notebook, eu tenho aqui uma sequência, preparei uma pequena reflexão sobre mediunidade, que seria importante, principalmente nos dias de hoje. Há uma série de aspectos complicados que envolvem a mediunidade. Por exemplo, nós vamos ver nas redes sociais muita coisa espírita questionáveis, muita coisa espírita colocado a pessoa lá e que não está realmente dentro dos conceitos espíritas. Seja por militância política, seja porque uma necessidade egóica de aparecer, seja um problema de status social, né? Usar o espiritismo como uma escada para se promover, ou até mesmo por não ter conhecimento e fala alguma coisa sem base. Então, vamos pensar um pouquinho, mediunidade com responsabilidade, entre a luz do espírito e os riscos da obsessão, porque mediunidade pode levar à obsessão. Nosso bate-papo começa do que é mediunidade. Mediunidade é a ponte entre o plano físico e o plano espiritual. A mediunidade não é o fim, esse é o problema. A mediunidade é apenas um meio. O fim é a evolução nossa. O fim é aprendermos a amar. O fim é nos respeitarmos uns aos outros. A mediunidade é um meio de chegar lá. Com atitudes mediúnicas, com atividades mediúnicas, nós poderemos estar em contato com espíritos sofredores para aprender, para o comportamento daquele espírito ser para nós um alerta, ou também podemos ter a mediunidade como um bálsamo. A mediunidade nos levando momentos de reflexão. É importante que se diga que a mediunidade está presente em todas as pessoas. Isso é muito importante. Mas isso é clássico. Todo espírita fala mediunidade. Todos somos médiuns, mas alguns mais, alguns menos. Isso é uma verdade. Só que nós temos que pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o fato de você ter mediunidade, um pouquinho ou muito, vamos usar esse termo bem simples, de qualquer forma você está em contato com o mundo espiritual. Eu brinco sempre, quando eu dou curso, olho para um aluno e falo, você acha que você tem mediunidade? Eu acho que eu tenho, azar seu. Você acha que você tem? Eu acho que eu não tenho, sorte sua. E já tive até problemas por falar desse jeito. Mas é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo é uma verdade. Porque quando você tem a mediunidade aflorada, ela exige muito mais da criatura humana. Nossa, quantos tombos a gente toma na vida por não cuidar da mediunidade, por não vigiar os nossos pensamentos e atos. Isso é de suma importância. E mesmo que a mediunidade nossa seja ainda latente, pouquinho, ela vai se manifestar. Isso não tem a menor dúvida.
Por isso que a mediunidade ela não está presente no planeta, na vida, apenas para provar que a vida continua. Não. Até porque é uma prova subjetiva. A pessoa pode manifestar ali uma mediunidade extraordinária, fazer coisas fantásticas, como o nosso querido Chico fazia, nosso querido Divaldo fazia, e, no entanto, não ser reconhecido. Simplesmente a pessoa fala, não, isso aí é da cabeça dele. E outras coisas mais que nós poderíamos levantar. Mas a mediunidade tem uma função moralizadora, transformação íntima do médium, progresso coletivo. Quantas coisas maravilhosas a mediunidade nos traz através de livros, de comunicações, de advertências, de conselhos, mas isso é fato. Agora, uma coisa que não é importante nós comentarmos é que a mediunidade, quando não praticada dentro dos princípios éticos de Jesus, nós poderemos ter sérios problemas. Desvio por vaidade, pode crer, desequilíbrio moral, obsessão, fascinação, porque nós, estudando o livro dos médiuns, vamos aprender que a obsessão ela tem vários estágios. Em resumo, 3 estágios mais específicos. A mediunidade simples, que com tratamento no centro espírita, com algumas mudanças mentais da criatura obsediada, ela pode curar. Mas ela pode atingir um patamar chamado fascinação. E normalmente isso pega os médiuns. O que é um médium fascinado? É aquele médium que aparece nas redes sociais achando que ele é o bambambam, quando não somos. Somos espíritos em evolução. Aquele médium que acha que aquela entidade só comunica através dele, porque ele é especial. Há aqueles que vão usar a mediunidade como escada para ter uma presença na sociedade, aparecer, coisa que o vale. Por isso que pode levar a uma obsessão chamada fascinação, que se não for tratada, pode chegar a uma subjugação, e aí o tratamento é muito difícil. Muitos, mas muitos dos médiuns obsediados nesse patamar de subjugação, que em outras religiões chama de possessão, a cura é muito difícil. Grande parte que a gente vê por aí de pessoas que são doentes mentais, muitos, mas muitos mesmo, são médiuns desequilibrados profundamente. Isso é de muita tristeza. O médium, quando ele está obsediado, ele não tem consciência disso. Ele acha que ele está correto. É muito difícil. É mais ou menos igual uma pessoa que faz uso de entorpecentes. Chega a um certo nível, o cara já não aceita mais dizer que ela é uma pessoa que está viciada. Então, mediunidade não é uma brincadeira. Mediunidade pode nos levar a estados psicóticos, problemas psiquiátricos. Mediunidade tem que ser trabalhada com muito amor, com muita dedicação, com muito estudo. Temos que estudar muito para que tenhamos uma melhor identificação dentro do ambiente mediúnico. Porque a mediunidade, para ela se manifesta de um jeito. Vamos lá, o médium ele é psicofônico, ele, né, é o médico de comunicação que fala, psicofônico. Como é que é? Incorporação, que o pessoal chama, né? Mas temos que tomar bastante cuidado, porque para uns essa manifestação é de um jeito, para outros é de outro jeito. Não vai existir 2 mediunidades iguais, porque não existem 2 pessoas iguais. Existe muito próximo. Então, vamos pensar assim, mediunidade com Jesus e mediunidade sem Jesus. Eu escrevi ali, mediunidade com Jesus. Nós vamos trabalhar a caridade, a humildade, a mediunidade edifica e o amor. Então, essa mediunidade não é uma mediunidade tranquila, ela vai exigir de nós muita luta interior, muita mudança interior, que esse é o objetivo da mediunidade. Ela é um meio
para que o médium consiga se livrar de valores pequenos de sua alma. E a mediunidade sem Jesus, essa é a mediunidade onde a pessoa busca poder, vaidade, interesse pessoal e tanta coisa a mais. Mas isso não é... A mediunidade não é exclusiva para o espiritismo. Não é só espírita que tem mediunidade. Todos temos. Aquele pastor sério, aquele pastor correto, que está lá no púlpito, falando lá na frente, lá, ele está mediunizado. Ele nem chama isso de mediunidade, eles dão outro nome. Não importa. Mas ele está mediunizado. O padre, quando está lá fazendo a missa, está fazendo o seu sermão, falando, muitas vezes, claro, está mediunizado. Ah, não, aqui a mediunidade tem que fazer todo uns mecanismos, nada disso. A mediunidade é uma coisa automática. Você está conversando, o companheiro espiritual te envolve, depende do teu grau de percepção, você percebe que está envolvido, se deixa ou não envolver, depende do grau de mediunidade, você nem sabe que está envolvido. Por isso que é algo que os alunos sempre perguntam para mim, professor, como eu sei se eu tenho mediunidade ou não? Não é uma resposta simples. Eu brinco sempre dizendo assim, bem-vindo ao clube. Como é que eu sei que essa mensagem que eu estou falando é minha ou é de um espírito? Bem-vindo ao clube. Porque é muito difícil, é com o tempo que a gente vai saber separar as coisas, ter noção profunda daquilo que realmente é mediunidade, daquilo que nós estamos conversando. Normalmente, a não ser quando a pessoa tem uma mediunidade extremamente, como é que eu vou usar uma palavra? A flor da pele. Mas o estado normal é que no começo nós tenhamos mais animismo do que mediunidade. E animismo não é errado. Animismo é um médium falando algo que ele acha que é espírito que está falando, e na verdade é um espírito sim, é o espírito dele, é ele que está falando. Ele está buscando, sem perceber, no profundo do seu inconsciente, um monte de valores que ele tem e põe para falar. Então, começa com bastante animismo e um pouquinho de mediunidade. E com o tempo isso vai invertendo. Na medida que eu vou amadurecendo, que eu vou estudando, que eu vou tendo contato com os espíritos, eu vou amadurecendo isso. Consequentemente, eu vou modificando. Eu vou passando a ter mais mediunidade e menos animismo. Olha, a gente só não vai ter animismo naquela mediunidade inconsciente, tá? Porque na mediunidade consciente, sempre vai ter animismo. Eu acabei de receber uma página, eu psicografei uma página, o espírito colocou ali o que ele quer falar. Sei lá, 90% é do espírito, sim, 10% é do médium. O médium sempre vai participar de forma ativa numa comunicação. Claro, uma comunicação intuitiva, consciente. Uma comunicação inconsciente, em que o espírito toma o braço do médium e escreve em português, em inglês, em qualquer outras línguas que o médium nem conhece. O Chico fez muito disso, lindo aí, em vários livros, várias histórias, em que o Chico, o Divaldo também, teve várias ocasiões em que o Divaldo psicografou em línguas que ele não conhece, porque o espírito domina o braço e psicografa, não tem como, né? Então, o que eu devo estudar? Você vai estudar o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns. Em paralelo, a leitura frequente do Evangelho de Jesus. Há outros livros do mercado muito bons. Divaldo tem livros sobre mediunidade muito bons, no momento não me recordo, mas o comandante Edgar Ramon tem um livro chamado Mediunidade, de Edgar Ramon, que é um livro muito bom também. Vários autores sérios, João Nunes Maia vai falar através de Miramês, ele vai falar em um livro, tem um livro de Miramês sobre mediunidade que é um espetáculo, ou seja, a literatura espírita é vasta sobre o assunto.
E a gente estudando, nós vamos entendendo. No Livro dos Médiuns, você vai ter várias, inúmeras mediunidades. Mediunidades, na maioria delas, que não tem mais. Houve um boom lá no século XIX, explodiu um monte de mediunidades, e elas foram sumindo. Não há porquê. Sabe por quê? Pensa bem. Você descobre que em tal lugar, numa cidade do interior do Brasil, faz materialização. Aí você vai lá querendo participar. Eles vão falar para você, olha, para você participar, você vai dar um nome, nós vamos te chamar daqui 1 mês, daqui 2 meses, sei lá quando. Você vai ter que estar preparado para poder participar. Há uma série de atitudes que você vai ter que ter durante esse período, que senão nós não vamos deixar você entrar. E quando você chegar lá no centro, um médium com uma vidência bastante elevada vai selecionar, você vai poder entrar, você não vai poder entrar. Você não está adequado. Tá. Aí você vai sentar lá e vai assistir. E vai aparecer lá uma entidade, vai aparecer só o busto da entidade, aparece meio corpo, coisa que o vale. Você fica impressionado e vai embora para casa. Te garanto que daqui a alguns dias você vai começar a questionar. Poxa, mas será que é mesmo? Será que aquilo não é ajeitado? Não. É porque tem tanto, hoje em dia, tantos ilusionistas na televisão. Aquilo pode ser ilusionismo só para fazer oba-oba, ganhar fama. Bom, estou imaginando um centro espírita sério, que tem médiuns de efeitos físicos, e realmente aconteceu o evento. Lembrando que lá na época de Kardec, uma quantidade elevada de manifestações desse tipo eram falsas, mas muita coisa era falsa, porque existia as manifestações espirituais verdadeiras e chamava atenção. Então pessoas se utilizou de má fé e fizeram coisas de fingindo ter mediunidade para ganhar dinheiro, né? Então você pagava a entrada no teatro para ir lá assistir um médium, e o médium fazia uma monção de coisa. Até hoje você tem esse tipo de coisa, que são os ilusionistas. Mas Kardec refrutou tudo, pulou fora de tudo isso, não quis saber de nada disso, até que ele foi convencido e ele foi num lugar de pessoas sérias. Pessoas estavam fazendo aquilo motivados pelo conhecimento, para entender esse mecanismo, né? Isso de suma importância. Então você vai ter psicografia famosa. Quem eternizou a psicografia foi Chico Xavier, né? Todo mundo adorava ver as psicografias do Chico. Psicografias que ele mandou para o Brasil inteiro. Ele estava lá no centro, lá no trabalho, daqui a pouco viu um espírito, psicografava uma carta, e embaixo colocava o endereço, ele entregava para a pessoa lá, os assistentes, dobravam aquilo, colocavam no envelope, no correio e ia para uma pessoa. O Chico nem sabia. Eu tenho um caso de uma pessoa conhecida que recebeu uma carta do Chico, falando uma série de coisas, e essas pessoas eram protestantes. E aquilo deixou eles extremamente bravos, foram até conversar com o Chico, que quem o Chico pensa que é ficar mandando esse tipo de coisa? E o Chico, naquele jeitinho dele, falou, mas meu irmão, eu não faço a menor ideia quem é você. Simplesmente, cartas igual a sua, eu recebo muitas e muitas e muitas. Eu recebo um endereço, ponho o endereço ali e mando. Não sei, não faço a menor ideia. E as coisas que estavam escritas naquela carta aconteceram na vida daquela pessoa. Bom, enfim, a pessoa se tornou espírita, a família inteira se tornou espírita. Se é assim, então por que não manda a carta para todo mundo? Assim todo mundo vai virar espírita? Porque não faz o menor sentido. A espiritualidade não é criança, a espiritualidade não é infantil. A espiritualidade é feita de espíritos extremamente inteligentes, nobres, de muito amor, de muita seriedade. Sabe que se mandar a carta para aquela pessoa, não vai acontecer nada. A pessoa vai pegar aquela carta, vai rasgar, jogar no lixo. Aquele outro vai calar no fundo do seu coração. Porque a maioria das pessoas vão dizer, isso aí é besteira. Isso é besteira. Pode acreditar. Psicofonia é a incorporação famosa em que você fala. Você vai ter a vidência, uma outra mediunidade ainda muito forte, muito importante. Tem a vidência e a clarividência. Clarividência são médiuns mais experientes em que vê de olhos abertos, andando na rua, vê os espíritos.
E a vidência não, a vidência seria um pouco menos. Seria aquele que consegue enxergar os espíritos quando está num ambiente preparado, tudo muito preparado, ele consegue se desprender e perceber o mundo espiritual à sua volta. O mesmo para uma mediunidade chamada audiência, que é aquele espírito que, a clara audiência, que ele não escuta com o ouvido, porque senão todo mundo que estava em volta me escutaria. Ele escuta lá com o fundo do seu ser, vamos dizer assim, com os ouvidos espirituais, vamos falar assim, né? Então, a pergunta que fica agora é: como que eu me torno um bom médium? Estudo do Evangelho da Codificação, como acabamos de dizer, praticar a caridade. Praticar a caridade, sim, dar alimento, roupa para quem precisa é importantíssimo, mas vai mais. Caridade é a forma com que você fala com uma pessoa, caridade é a forma que você escuta alguém, caridade é a forma como que você vê as pessoas, é o respeito que você passa para as pessoas. Aquela pessoa, ela tem uma atitude que eu não gosto, eu acho que está errado, mas eu a respeito. Se ela precisar da minha ajuda, que ela me conversar comigo, eu posso até dar algumas opiniões, dar alguns conselhos, mas eu respeito ela. Isso é caridade. Prece, muita prece. A prece é uma ferramenta maravilhosa. Ela não vai tirar cruz das nossas costas, mas ela vai aliviar bastante as nossas provas na vida. E a prece vai nos aproximar mais dos espíritos. Um ponto importantíssimo para um bom médium é aprender a diferenciar boas e más influências. Isso é fundamental. Fundamental mesmo. Porque os espíritos nem sempre são bons, há os problemas dos equilíbrios, tudo isso. A mediunidade mais comum nos dias de hoje é intuitiva. Então a mediunidade intuitiva, ela é muito, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque de repente você pensa que o espírito falou alguma coisa, é você, é o animismo. Então, com muita ética, com muito trabalho no bem e muito estudo, a gente reduz o animismo. Ele não é do mal, mas ele atrapalha a mediunidade, para que nós tenhamos esse preparo. Então Miramês dizia assim: mediunidade com Jesus é aquela consciente dos seus deveres, corrigir sempre, meditar, estudar, servir com humildade. A cada um segundo suas obras, disse Jesus, importa o fruto moral, não o fenômeno. Valor real, uso ético e comprometido com Jesus. É isso que se espera de mediunidade. E é isso aí, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. E até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E fiquemos todos na paz do Divino Mestre.